um nervo craniano muito importante. Já é o sexto que nós vemos aqui nesse episódio mensal de neuroanatomia e nessa série especial sobre os nervos cranianos. O nervo abducente é relacionado à movimentação ocular, mas ele também é muito importante no exame neurológico, quando a gente vai examinar um paciente procurando por doenças que afetam o sistema nervoso. Esse é o episódio 41 do Conexão Neural. A gente vai abrindo mais um ciclo, mais um mês aqui do nosso canal, com esse episódio dedicado à neuroanatomia, à neuroanatomia funcional, à neurociência, que foi como o nosso canal começou. Inclusive, estou muito feliz porque talvez esse seja o primeiro vídeo que a gente grava depois que o nosso canal foi monetizado. E para além do retorno financeiro, o que a gente fica muito satisfeito é de ter essa audiência reconhecida, esse trabalho reconhecido que nos dá uma imensa satisfação. A conversa sobre neurociência, aqui semanal, e que agora conta com um reconhecimento aí, tanto do YouTube quanto da nossa audiência, que só cresce. Então, todo mês a gente reserva uma semana para conversar de neuroanatomia, que são as nossas raízes, as nossas origens, e a gente está justamente fazendo essa série de 12 episódios que são os 12 nervos cranianos, um episódio para cada nervo. Começou, parece que faz ontem, mas a gente já avançou e hoje a gente vai conversar sobre o sexto nervo craniano, que é o nervo abducente. E a gente sempre repete a nossa listinha dos 12 nervos cranianos. Já passamos pelos 5 primeiros, já vamos concluindo aí a primeira metade dessa lista de 12 estruturas tão importantes que ajudam o ser humano a se relacionar com o meio ambiente, com os outros seres humanos, a conectar o cérebro com o ambiente que nos cerca. Então os nervos cranianos são importantes por causa disso. Lembrando que eles podem ser motores, quando exercem uma ação eferente, ou seja, em que o impulso parte do cérebro para executar alguma ação, e essa ação geralmente se manifesta por meio de uma contração muscular. Eles podem ser sensitivos quando vem um impulso aferente, ou seja, um estímulo do meio ambiente que o nervo capta e vem ser processado no cérebro. Por exemplo, a visão. A visão, o estímulo visual, o estímulo luminoso é captado do ambiente pelas vias ópticas, que a gente já comentou aqui, para ser interpretado no cérebro. E o nervo pode também ser misto. Por exemplo, o nervo trigêmeo do mês passado, ele tem uma função motora na musculatura da mastigação e ele tem uma ampla função sensitiva com a sensibilidade da face. Então eles podem ser motores, sensitivos ou mistos. O nervo abducente, que é o nosso assunto de hoje, ele é um nervo motor. E a gente vai ver direitinho qual é o músculo que ele inerva e qual é a ação que deriva do funcionamento desse nervo craniano, do sexto nervo, do nervo abducente. E uma coisa que a gente sempre rememora nos nossos vídeos sobre os nervos cranianos é o esquema geral da organização funcional dos nervos cranianos. Então a gente sabe que eles têm um núcleo. Esse núcleo que está, em regra, no tronco cerebral. Então eu tenho 2 núcleos de nervos cranianos no mesencéfalo, do oculomotor e o troclear. 4 nervos fazem a conexão central na ponte, ou seja, o trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. E outros 4 no bulbo, glossofaríngeo, vago acessório e hipoglosso. O nosso abducente, então, faz a sua conexão com o núcleo na ponte, o núcleo do abducente. Depois que as fibras brotam, entre aspas, do tronco, tem a sua origem aparente, elas executam um trajeto, que pode ser mais ou menos complexo, dentro do crânio. Elas deixam o crânio, essas fibras do nervo, por um forame. Forame quer dizer orifício, quer dizer um buraco no crânio por onde o nervo sai para poder chegar ao seu órgão receptor, no caso dos sensitivos, ou ao seu órgão efetuador,
no caso dos motores. Abducente, como é um nervo motor, ele vai chegar no seu órgão efetuador, que é um músculo que serve para movimentação ocular. O músculo reto lateral fica dentro da cavidade do olho, que é a órbita. Então, esse esquema é muito interessante a gente aplicar para cada um dos nervos que a gente estuda. Lembrando que o primeiro e o segundo, o olfatório e o óptico, são exceção a esse esquema geral. A gente pode aproximar, mas ele não obedece a esse esquema tão diretamente, porque na verdade a gente já sabe que eles nem nervos são na acepção da palavra, eles são prolongamentos do diencéfalo. Mas vamos então detalhar esse esquema geral para o nosso assunto, para o nervo abducente, sexto nervo craniano. O núcleo dele fica na ponte e o nome desse núcleo é núcleo do abducente. Então, uma correspondência direta entre o núcleo e o seu nervo. A origem aparente dele é no sulco bulbo pontino, aquele sulco que divide a ponte do bulbo. Então, apesar de o núcleo estar inteiramente dentro da ponte, as fibras vão migrando dentro do tronco, dentro da ponte, e quando elas brotam no sulco bulbo pontino. Na sua parte mais medial, no aspecto medial, ou seja, próximo à linha média, no sulco bulbo pontino. Porque outros nervos também terão origem no sulco bulbo pontino, como o facial e o vestíbulo coclear. Mas aí eles são mais laterais. Então, em uma sequência de medial para lateral, eu vou ter a origem do sexto, do sétimo, do oitavo. A gente vai ver isso mais para frente. Quanto ao trajeto do abducente depois que ele nasce, que ele tem a sua origem aparente ali no sulco bulbo pontino, ele vai seguir em uma direção anterior para poder penetrar na órbita, porque na órbita que ficam os músculos que fazem a movimentação ocular. E a gente lembra do óculo motor, que inerva a maioria dos músculos de movimentação do olho. A gente lembra do quarto nervo, o troclear, que inerva o oblíquo superior. E agora o abducente vai completar essa trinca de nervos da movimentação ocular, que é o terceiro, o quarto e o sexto. E o abducente então vai inervar somente o reto lateral. Então esse trajeto do nervo abducente do sulco bulbo pontino até penetrar na órbita, por meio do forame fissura orbitária superior, ele vai atravessar essa estrutura importantíssima que é o seio cavernoso. A gente já falou do seio cavernoso aqui em outras ocasiões. Ele é um seio venoso da dura mater, em número de 2, ficando lateralmente à cela túrcica, então tem um seio cavernoso de cada lado da cela túrcica. Existem nervos cranianos em relação com o seio cavernoso. Então, o óculo motor, o troclear, a divisão oftálmica do trigêmeo, eles estão ali na parede lateral do seio cavernoso. Mas o abducente, ele atravessa o seio cavernoso na sua luz. Então ele está dentro do seio cavernoso. Ele pode ser afetado por doenças do seio cavernoso, como tumores ou como trombose de seio. Trombose do seio cavernoso pode dar um déficit de movimentação ocular, um déficit do músculo reto lateral, que é inervado pelo abducente. Então, depois de executar esse trajeto dentro do seio cavernoso, o nervo sai e vai penetrar na órbita pela fissura orbitária superior. Ah, mas eu já ouvi falar da fissura orbitária superior. Sim, porque é através dela que também penetram outros nervos na órbita, como o óculo motor, como o troclear e como a divisão oftálmica do trigêmeo. E o alvo do nervo abducente é o músculo reto lateral. Qual é o papel do músculo reto lateral? De cada lado, de cada olho, ele move esse olho para o lado. Abducente vem do latim abducens, que quer dizer abrir. Então ele abre o olhar, ele olha lateralmente. Ou seja, o nervo abducente é um motor somático, porque ele inerva um músculo estriado, mesmo que esse seja um pequeno músculo da órbita da movimentação ocular extrínseca. Então vamos detalhar um pouquinho cada um desses aspectos. Na parte do núcleo do abducente, a gente vê esse núcleo aqui na ponte, próximo
a superfície posterior da ponte, lá no assoalho do quarto ventrículo. E uma coisa interessante que a gente já pode perceber aqui, inclusive, o núcleo do abducente, ele é envolvido por fibras do nervo facial. Olha que interessante. Eu tenho na ponte o núcleo do abducente, tenho o núcleo do facial, e esse fenômeno neuroanatômico de que as fibras que saem do núcleo do facial, elas não se dirigem para frente diretamente para onde ele vai brotar. Elas vão para trás, posteriormente, dão essa volta em torno do núcleo do abducente e só então elas seguem o seu trajeto anterior. Então, o núcleo abducente é envolvido por fibras do facial. Vendo com um pouco mais de detalhe nessa ilustração, está aqui o núcleo do facial, suas fibras vão dar essa volta em torno do núcleo do abducente antes de progredir anteriormente. E as fibras do abducente? Não, elas já pegam esse trajeto anterior diretamente. Esse fato de o núcleo do abducente estar ali presente, sendo circundado por fibras do facial, provoca um acidente anatômico no assoalho do quarto ventrículo. Uma pequena elevação. E eu vou chamar essa elevação de colículo facial. E tem um de cada lado. Muita gente pensa, é o colículo facial porque aí embaixo deve estar o núcleo do facial. Não. Está o núcleo do abducente circundado por fibras do nervo facial. Avançando agora para a origem aparente do nervo que vai dar início ao seu trajeto depois que ele brota do tronco. A gente vem para o sulco bulbo pontino, aqui que limita a ponte e o bulbo. E a gente vê que o nervo que surge do sulco bulbo pontino mais medialmente é justamente o sexto nervo, o nervo abducente. Essa é a origem aparente dele, é a partir daí que ele vai seguir o seu trajeto. E nesse trajeto ele vai penetrar e seguir dentro do seio cavernoso. E seguindo dentro do seio cavernoso, ele está então sujeito a ficar deficitário, a apresentar problemas quando há um tumor no seio cavernoso ou uma trombose desse seio venoso da dura mater. Então ele sai depois do seio cavernoso, segue mais um trajeto anteriormente para penetrar na órbita, deixando o crânio pela fissura orbitária superior, em companhia daqueles outros nervos da movimentação ocular, como o oculomotor e o troclear. E para a gente ter uma ideia bem acurada de como esse fenômeno funciona, eu tenho aqui os músculos da movimentação ocular, e são com eles que a gente olha para cima, para baixo, para dentro, para fora. A maioria deles é inervado pelo nervo oculomotor. A gente tem o oblíquo superior, que é inervado pelo troclear, que tem aquela ação de olhar para dentro e para baixo, e o reto lateral, que é inervado pelo abducente. Então o que o abducente faz? Ele olha para o lado. Então quer dizer que se eu olhar para o meu lado, né? Aí tem aquela expressão quase que literária, olhar de esguelha, olhar para o lado. Quer dizer que eu estou usando o abducente dos dois olhos? Não. Na verdade, o reto lateral dos dois olhos, inervado pelo abducente? Não. Eu estou usando o reto lateral daquele olho mais próximo do objeto que eu estou olhando. Por quê? Imagina bem, do outro olho, do olho contralateral, eu estou olhando para dentro. Então eu olho para fora com um olho e para dentro com o outro. Então eu estou usando o reto lateral de um lado e o reto medial do outro lado. Então a ação do abducente de um lado e do oculomotor do outro. Só que essa ação precisa ser muito coordenada para que eu direcione meus dois olhos para o mesmo objetivo que eu estou querendo olhar. Para que a gente não fique com aquele olhar do camaleão, que olha para cada coisa com um olho diferente, e aí ele tem aquela amplitude de olhar. A gente não. A gente precisa olhar para um objeto com os dois olhos ao mesmo tempo. Então isso precisa ser muito bem coordenado, essas informações entre os núcleos dos nervos cranianos. E quando a gente vai examinar um paciente, a gente vai saber se há algum problema com o abducente justamente pedindo para que o paciente olhe para as laterais. A gente pede para ele acompanhar
o nosso dedo com o olhar. E aqui eu tenho os olhos de uma criança que a gente examinou com uma lesão do reto lateral aqui do lado direito. Então, o oculomotor podia levar o olho para medial, mas ele não tinha a ação contraposta do reto lateral inervado pelo abducente, trazendo o olho para o meio. Então, aí eu tenho uma lesão do abducente. Então é assim que a gente pesquisa na semiologia. Se o paciente consegue olhar para a lateral e se o paciente não tem nenhum desvio ocular pela falta da ação do abducente contrapondo a ação do oculomotor, do reto lateral contrapondo a ação do reto medial. E em que situações clínicas, um exemplo aí da vida prática, isso pode acontecer? Por exemplo, e aqui é uma situação que acontece de maneira muito frequente na minha área específica, na neurocirurgia pediátrica, que é com um tumor na fossa posterior, nessa região mais próxima da nuca, aqui sobretudo no quarto ventrículo, entre o tronco e o cerebelo. A gente viu que o núcleo do abducente fica ali próximo ao assoalho do quarto ventrículo, circundado pelas fibras do facial, então alguma lesão afetando ali o assoalho do quarto ventrículo pode afetar, comprimir o núcleo do abducente, gerando aí um déficit do nervo. Então, em situações como essas, eu vou lá na semiologia e, conhecendo a neuroanatomia, eu posso detectar um déficit do abducente e, a partir daí, fazer uma investigação que vai me levar ao diagnóstico. Esses eram os principais aspectos anatômicos, estruturais e também funcionais do sexto nervo craniano, do nervo abducente. A gente vai prosseguir a nossa jornada e no mês que vem nós vamos conversar sobre o sétimo nervo, o nervo facial. Se você gostou desse conteúdo, se ele lhe foi útil, se ele vai lhe ajudar nos seus estudos, compartilhe com os seus colegas e com mais pessoas que possam se interessar. E vamos nos encontrar aqui semana que vem com mais um tema de neurociência no Conexão Neural.